noite, guerreiros gauleses escalaram o Capitólio para dar o golpe final nos romanos. Mas foram surpreendidos por gansos. Essa história começa em 390 a.C., quando Roma ainda não era um império, era uma cidade em crescimento, cercada por inimigos. Naquele ano, um novo perigo surgiu do norte. Celtas gauleses promoveram uma devastadora derrota aos romanos na Batalha do Allia e obrigaram o exército romano a recuar. Com o caminho aberto para Roma, Breno, o líder, avançou. Antes da batalha que levaria o nome de um pequeno rio, Roma era apenas uma cidade, com suas crenças, seus costumes e suas tradições. No alto do Capitólio, erguia-se o templo de Juno Moneta, um marco. Ali, a deusa Juno era venerada como guardiã de Roma. E, naquele espaço sagrado, viviam gansos. Criados e protegidos ali, há gerações. Não eram animais comuns. Eram parte de um costume antigo, associados à deusa Juno, protetora de Roma, assim como a coruja era associada a Atenas. Por isso, eram considerados sagrados. Enquanto a vida seguia em paz em Roma, a cerca de 120 quilômetros ao norte, a cidade de Clúsio estava sitiada por Breno e seus guerreiros. Temendo a agressividade dos gauleses, Clúsio pediu auxílio a Roma. Roma enviou emissários para mediar o conflito. Eram os filhos de Marcus Fabius Angustus, um homem de grande influência em Roma. Tribuno militar com poder consular, e membro da gens Fábia, uma das famílias patrícias mais antigas e dominantes da cidade. Homens de prestígio, de poder, acostumados a liderar. Mas algo aconteceu quando os irmãos chegaram em Clúsio. Segundo o historiador Tito Livio, em meio ao cerco de Clúsio, gauleses e etruscos entraram em confronto. Os irmãos Fabii, enviados como emissários, romperam a neutralidade e tomaram partido. Lutaram ao lado dos etruscos, violando as regras diplomáticas da época. Nesse confronto, Quintus Fabius atingiu um chefe gaulês. Um erro que mudaria tudo. Breno, furioso, exigiu reparação. Mas Roma se recusou a entregá-lo, protegido por sua família e por sua posição. Diante disso, Breno tomou uma decisão: atacar Roma. No rio Allia, o exército romano entrou em colapso. Sem ordem, sem comando, sem resistência, e, diante deles, os gauleses avançavam, implacáveis. Breno e seus homens cercaram Roma, mas algo estava errado. Nenhum soldado nas muralhas, nenhum movimento nos portões, e o silêncio não combinava com a cidade. Desconfiado, Breno hesitou, suspeitava de uma armadilha, e não avançou. Fora dos muros, os gauleses aguardaram. No dia seguinte, Breno e seus homens entraram em Roma. A cidade estava vazia, sem resistência, sem vida. Os gauleses avançaram e saquearam à vontade. Mas Breno ainda não estava convencido. Algo não fazia sentido. Ele não acreditava que todos os romanos haviam fugido. Então, ele entendeu. O Capitólio era o último bastião de Roma. Breno sabia que os soldados remanescentes estavam ali, mas o acesso era quase impossível. Durante meses, os gauleses tentaram avançar, sem sucesso, até que, um dia, algo chamou sua atenção. Pegadas. Um caminho escondido na rocha. Uma passagem estreita, que levava até o alto da colina. E, naquela noite, eles decidiram atacar. Foram tão silenciosos, que nem mesmo os cães despertaram. Mas havia algo que eles não esperavam. Gansos, no templo. O barulho ecoou pela noite, e despertou Marcus Manlius. Em um instante, ele compreendeu o que estava acontecendo. Deu um alarme, e os romanos reagiram. No limite, conseguiram impedir a tomada do Capitólio. Apesar da resistência de Marcus Manlius e de outros soldados, Roma permanecia sitiada há meses e teve que ceder. Romanos e gauleses se reuniram no fórum. Para pôr fim ao cerco,
Breno aceitou retirar suas forças. Em troca de ouro, muito ouro, diante da balança, os romanos protestaram. Mas Breno não recuou. Lançou sua espada de ferro sobre a balança e declarou: Vai victis! Ai dos vencidos! Apesar da derrota para os gauleses, os romanos não perderam o Capitólio. E não esqueceram quem os havia salvado. Os gansos, enquanto os cães falharam, foram eles que deram o alarme. E há um detalhe ainda mais impressionante. Durante o cerco, Roma passou fome, mas os gansos sagrados permaneceram intocados.